Olá, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2009. Uma questão de justiça. Mais de 126 mil presos no país já cumpriram pena e deveriam estar em liberdade, segundo a Secretaria-Geral do Conselho Nacional de Justiça. Hoje entram mais pessoas nos presídios brasileiros do que saem. Este é um dos destaques desta edição do Jornal Futuro. Acompanhe. Mutirão para atualizar a situação carcerária no Rio de Janeiro. De uma população carcerária estimada em 420 mil pessoas, 30% deveriam estar em liberdade porque já cumpriram suas penas. Por causa disso, o Conselho Nacional de Justiça defende ações imediatas, como a implantação de sistemas de informática nas varas de execução penal e a realização de mutirões nas penitenciárias. No Rio de Janeiro, esses mutirões já começaram. Pilhas e pilhas de processo que mudaram de lugar. Saíram do fórum no centro do Rio e foram para o presídio Vicente Piragibe, em Bangu, zona oeste da cidade. Ali, onde há 1.360 presos, aconteceu o segundo mutirão carcerário. Juízes, defensores públicos e promotores ouviram 449 presos e concederam 222 benefícios de liberdade. Tudo isso dentro da própria unidade carcerária. A gente entende que é um avanço, não deixa de ser uma ajuda, mas sim a gente reconhece também como paliativo. Porque existem outras situações e existem um número demasiado de processos e de presos necessitando assistência judiciária de forma mais continuada. Então o mutirão ele vem como um paliativo realmente, ele vem como uma válvula de escape, digamos assim, mas na verdade a gente sabe que com a saída do mutirão, aqueles presos que ficam ainda levam muito tempo para ter assistência judiciária de novo. E dentro do mesmo ambiente a gente consegue fazer com que o processo corra mais rápido, sem aquela burocracia que nós encontramos na rotina nossa habitual. Acaba sendo uma medida paliativa, mas a ideia é que se termine, né? Porque não é o correto ter que fazer mutirão para poder decidir mais rapidamente. A ideia é fazer um mutirão a cada 3 meses. A medida ajuda a desafogar o judiciário. Processos que aguardam parecer há tempos são vistos e presos têm o seu direito de acesso à justiça garantido. O primeiro foi feito em setembro do ano passado, num presídio na capital e num outro em Campos, norte fluminense do estado. Na ocasião, 641 presos foram liberados. Eu acho que isso não dá para ser feito todo mês, toda semana. Tem que ser feito com um certo espaço de tempo para que também a gente não prejudique as outras unidades. Porque as atividades ficam centralizadas nessa unidade. As forças todas voltadas para essa unidade. E fica um pouco prejudicado o atendimento das outras, os processos dos outros presos, né? Hoje há 423 mil presos nos 1.150 presídios espalhados pelo país. A cada dia entram cerca de 200 pessoas a mais do que os que saem. A gente também tem que parar de banalizar um pouco a prisão, deixar às vezes a gente vê decisões, como eu já cansei de ver, de não vou dar liberdade provisória porque não tem comprovante de residência, quer dizer, a gente tem que ter mais responsabilidade na hora de manter as pessoas presas. Os juízes têm trabalhado hoje em dia mais até com as penas alternativas. Nós recebemos as penas alternativas também na vara de execução penal e nós notamos que isso tem tido um resultado satisfatório. Por que isso não acontece em grande escala? Porque muitas vezes é o entendimento de cada magistrado, né? Então isso aí faz com que a gente não tenha como interferir nisso. Quem está sendo omisso nessa questão? Bem, a gente entende que é o governo, né? Em muitos casos a gente solicita que o judiciário se manifeste, o judiciário entende que a responsabilidade é do executivo e ficamos então no meio dessa briga sem que os presos tenham seus direitos respeitados. Nem o judiciário, nem o executivo se manifestam e a gente pede a quem, né? Solicita a quem, denuncia a quem. Bom, e a entrevista de hoje é com a advogada Maíra Fernandes. Ela é da Comissão de Direitos Humanos da OAB e também do Conselho Penitenciário. Maíra, a pergunta que não quer calar nessa hora, né? Por que há necessidade de se fazer mutirões? Por que a gente chegou a esse ponto? Pois é, nós vivemos uma situação de caos, né? O sistema penitenciário brasileiro vive uma situação de caos. Um número enorme de presos, né? Para uma estrutura que não suporta essa quantidade de presos. Então, eu entendo que o mutirão, né, a ideia do Conselho Nacional de Justiça, seja um impulso, né? O mutirão serve para dar um impulso, né? Mas que, evidentemente, não pode parar por aí, né? Não podemos pegar uma situação de breu,
né, acender uma luz e depois apagar a luz e fechar a porta. Então, serve como um impulso para olhar essas falhas, né, essa falência, as mazelas. Pois mas, é, evidentemente, o mutirão, não pode parar por aí. O mutirão consegue detectar essas falhas no sistema penal? Ele consegue porque vem, de certa forma, né, evidentemente que não tudo, né, mas já vem com o mutirão pesquisas, né, o assunto volta à mídia, como estamos fazendo hoje, né, então as pessoas criticam, discutem, né, então nesse sentido pode ser muito importante, né, de chamar a atenção para um sistema que precisa de socorro, né, e o socorro não pode ser via mutirão, mas sim com o aumento de toda a sua estrutura, e eu digo isso, aumento de defensores, de promotores, de juízes, de estrutura de funcionários no Tribunal de Justiça, por exemplo, essa lentidão, muitas vezes, de um processo, né, para ser encaminhado, demora uma eternidade para sair do defensor para ir para o juiz, ou do juiz para o promotor, e do promotor para o defensor, enfim, todo esse caminho que esse volume de papel, né, percorre, ele é muito lento. Né? Para uma massa carcerária que só cresce, né? Que só cresce. E ali, embora o processo seja né, um monte de papel, na verdade ele tem uma vida humana, né, que está presa, está encarcerada e está esperando o seu tempo de progressão de regime, o seu tempo de liberdade, de livramento condicional. E mais do que isso, que em 30% dos casos nem deveria estar ali mais. Estar ali, né? Tempo de pena cumprida, o que é um absurdo. Eu acho que se uma única pessoa nesse Brasil todo estiver presa além do tempo, já justifica todo tipo de mutirão e todo tipo de iniciativa, né, do poder público e, enfim, do judiciário e tudo mais, né, porque é evidente que é inadmissível. Uma colega sua que esteve recentemente aqui no Jornal Futura, Vitória de Suloc, que também é da Comissão de Direitos Humanos lá da OAB, ela afirmou que no Brasil, quer dizer, a gente costuma muito mais usar medidas punitivas, né, e muito menos alternativas. Você concorda com ela? Concordo integralmente. Né? Sem dúvida alguma, esse número elevadíssimo, de mais de 400 mil presos no Brasil, é fruto dessa ideia do poder punitivo, né? Essa ideia de que a prisão resolve todos os problemas, e já sabemos, já há muito tempo, que não resolve, né? E, ao contrário, as medidas alternativas, elas têm crescido, né? Enfim, a passos ainda um pouco lentos, mas ela tem crescido e mostrado que o índice de reincidência em penas alternativas é muito menor do que de reincidência em penas privativas de liberdade. Quer dizer, deveria se investir em massa. Né? Deveria se investir muito mais. Há muitos presos condenados por crimes leves que não deveriam estar encarcerados, né? Não deveriam estar aumentando o volume desse sistema prisional. Agora, Maíra, você participou desse último mutirão, né? Qual é a estrutura que tem hoje na Vara de Execução Penal no Rio de Janeiro? Estrutura em termos de informática, juízes. Ainda falta muita coisa, né? Por exemplo, nós temos 3 juízes na Vara de Execuções Penais para um número de processo muito volumoso, são, salvo engano, mais de 100 mil processos na Vara de Execuções Penais, porque contamos aí os presos, né, e os que estão em livramento condicional, em liberdade, né, provisória. É um número muito alto para 3 juízes, né? Mesmo o número de defensores tem crescido e tudo mais, mas, por exemplo, precisaríamos, em algumas unidades, nós temos um único defensor, né, quando precisaria de mais. Então, em que pese o excelente trabalho que a Defensoria Pública tem feito, tem tentado fazer, precisaria de muito mais do que isso. Né? E quanto à informatização, a estrutura física? E a informatização também ainda é muito lenta. Com o mutirão, surgiram alguns projetos nesse sentido de informatização para tornar o processo mais célere, né? Mas eu acho que ainda falta bastante coisa. E principalmente em outras também unidades da federação, né? Porque há outras unidades que têm problemas ainda mais graves, né? E nós estamos falando também de capital, né, do Rio de Janeiro. No interior também a situação é muito mais grave, também falta muito mais recurso humano, sabe? Também falta muito mais funcionário. Se hoje nós sentimos falta de um maior número de funcionários para agilizar esse procedimento, imagina, no interior é tudo muito, né, mais precário, carente, né, de recurso, de pessoal e tudo mais. Muito obrigada por suas informações aqui. Obrigada.